Olá, professor, tudo bem? Estamos na lição 16 e aqui nós temos o gênero textual artigo de divulgação científica. Esse gênero é um gênero muito interessante porque ele vai trazer uma informação ali de pesquisas, né? De especialistas que se aprofundaram sobre determinado assunto. Muito bem, nosso aluno já sabe disso, mas aqui eu vou sugerir que ele crie um artigo de divulgação científica. Uma das coisas que é importante que você reforce é a linguagem, ok? Porque a linguagem desse tipo de texto é uma linguagem que precisa ser, sim, na norma padrão, muito bem escrita, organizada, mas que não precisa de linguagem muito rebuscada, de palavras muito rebuscadas, até porque a ideia do artigo de divulgação científica é que todos possam se valer desse conhecimento, né? Tenham acesso, possam compreender o que está escrito ali. Então, reforce isso com o seu aluno antes da escrita. Agora eu vou falar especificamente da dinâmica que eu tenho para você, que se chama Desvendando o artigo de divulgação científica. Aqui, na verdade, a ideia é que ele leia, observe, compreenda sobre esse gênero, ali colocando a mão na massa, tá? Eles vão ser desafiados a atuar como jornalistas científicos. Então, coloca essa nomenclatura para eles, que eles vão se sentir mais empolgados. Olha, agora vocês são jornalistas científicos, ok? Porque eles vão pesquisar, né? Eles vão, depois dessa pesquisa, simplificar informações para poder colocar dentro do artigo e assim eles vão apresentar as descobertas de maneira compreensível, que é aquilo que eu falei para você no início do vídeo, né? Essa linguagem que possa ser compreendida por todos e também de maneira envolvente, que faça com que o leitor se sinta atraído por isso, né? Que ele consiga escrever ali de maneira clara. Tudo bem? Olha, vamos lá então, para a dinâmica especificamente. Como que isso vai acontecer, professor? Começando lá pelo que eu chamo de desvendar o gênero. Você vai apresentar exemplos de artigos de divulgação, você pode usar os do próprio material do aluno ou trazer também alguns textos a mais. E aí destaca essa linguagem acessível, certo? E a objetividade do texto. Muito bem? Os alunos vão fazer análise, né, desses textos e eu acho que é interessante que você deixe eles ali passando nas mãos deles, observando já ali, já pode deixar os grupos prontos, aí um lê um artigo, outro lê, vai passando ali para que eles mesmos vão identificando essa linguagem, tá? Aí eles vão fazer essa análise e eles vão selecionar, né, de 3 a 5 artigos, ok? Então, você vai pensar ali em pequenos artigos, você não precisa trazer artigos longos, até porque não tem tanto tempo assim. Aí, esses alunos, em grupos de 3 a 4 alunos, vai escolher a temática, né, desses 3 ou 5 ali, qual ficar melhor para ele, e vai pesquisar em fonte confiável. E isso aqui é importante reforçar com o seu aluno também, principalmente nessa era das fake news, né? Tem muita informação errada e inadequada na internet. Então, você pode até sugerir para ele sites, espaços, né, da internet que ele pode buscar informação confiável. Fala para ele buscar lá em revistas científicas, né, mais confiáveis. Eles vão criar um roteiro, né? Então, tem que ter um título esse artigo, tem que ter uma introdução, que é o momento que ele vai contextualizar ali sobre o que ele vai falar. Tem que ter o desenvolvimento, e nesse desenvolvimento vão aparecer os exemplos, né? As analogias, os dados, se for o caso, e depois ele apresenta a conclusão, tá? O importante é que ele tenha sempre um rascunho primeiro, tá? Então, ele faz esse rascunho, ok? Depois ele vai para a escrita efetiva. Professor, ajude o seu aluno, vá passando de mesa em mesa, conversando, vai observando o que eles trouxeram ali de ideias, né? O que foi importante para ele, por que chamou atenção essa temática, qual foi a curiosidade ali, né? Que eles souberam através da pesquisa, que eles não imaginavam. Então, vai conversando já, estimulando ele para o momento em que ele vai apresentar esse artigo, tá? O que ele vai fazer depois da escrita do artigo? Ele vai trocar, tá, com o colega na versão rascunho ainda, ok? Por quê? Porque daí cada grupo vai observar e vai ter aquele olhar de leigo, né?
esse olhar de leigo seria para ele identificar coisas que o colega ali pode melhorar. Então ele vai falar, ó, aqui tá um pouquinho de difícil compreensão, ou então ele pode até elogiar, falar, nossa, tá muito claro, não precisa arrumar nada. E ele pode sugerir melhorias para que então, né, cada grupo novamente faça o seu ajuste. E aí, sim, ele vai passar para a folha a limpo, ok? Isso é interessante por quê, professor? Porque eles vão se ajudar, eles vão interagir entre eles vão conhecer também do conteúdo, né? Porque como a gente está focando aqui em linguagem clara, que é para todos os públicos, então essa interação entre eles, trocando os artigos para que cada um leia e sugira o que pode melhorar, já vai dar a visão para ele se o que ele está escrevendo está de maneira clara ou não, ok? Então é bem importante esse trabalho. Depois dessa troca, eles vão fazer a escrita, então, do trabalho final e eles vão apresentar oralmente à turma. Então, pode ser uma pessoa só do grupo que vai fazer a leitura, ou se o grupo quiser ir lá e cada um ler uma parte, pode ser também. Eles podem até no final fazer comentários de como foi a pesquisa. Aí, professor, no final, você consegue fazer com ele uma reflexão. Uma reflexão pensando sobre a importância da divulgação científica, né? E a importância da linguagem, né? Da clareza, da estrutura, ok? Você pode avaliar também o seu aluno em relação à participação do trabalho, tá? Pode até conversar com ele ali sobre como foi esse processo, ok? Como é um trabalho de pesquisa, professor, então você pode pedir para ele numa aula anterior se aprofundar, né, sobre os conteúdos que você levou ali para a sala e aí na próxima aula eles produzem e já apresentam também esse trabalho, ok? Olha, professor, é uma dinâmica aqui que vai depender também da sua realidade, eu peço que você adapte, que você observe o que é melhor para você, mas eu sempre vou trazer para você ideias aqui diferentes, ok? Na próxima lição nós temos uma outra dinâmica e eu espero você lá.